dois, três, vai! Hey! A estrada se abra à tua frente, que o vento sopra em teu rosto, que o sol resplandeça em tua face, que a chuva caia suave em teus campos, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus lhe envolve seu amor e a paz, já que o coração e até nos vemos outra vez, que Deus lhe guarde em sua mão. As gotas da chuva em teu rosto, com a brisa lhe tragam alívio, que as tarefas comuns e diárias não sejam um peso ao teu coração, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus lhe envolve seu amor e a paz, e já que o coração e até nos vemos outra vez, que Deus lhe guarde em sua mão, que Deus lhe envolve seu amor e a paz, e já que o coração e até nos vemos outra vez, que Deus lhe guarde em sua mão. Que Deus lhe envolve seu amor e a paz, já que o coração e até nos vemos outra vez, que Deus lhe guarde em sua mão, que Deus lhe envolve seu amor e a paz, já que o coração e até nos vemos outra vez, que Deus lhe guarde em sua mão. Bom dia, saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Vamos dar início nessa manhã a mais uma escola bíblica dominical, a mais uma EBD. E vamos começar orando, agradecendo a Deus porque até aqui Ele tem nos sustentado. Nós temos passado por lutas, por adversidades, mas nosso Deus é bom em todo o tempo. E até aqui Ele tem nos sustentado. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, graças te dou, ó Deus, por esse dia, Pai. Obrigado pelo teu amor, pelo teu sustento, pela tua bondade, Deus. Peço que o Senhor esteja no controle dessa EBD, ó Deus, que tudo que for ocorrer seja para a honra e glória do teu nome, ó Pai. Capacita o professor, Pai, dessa manhã, ó Deus, o louvor, Pai. Abençoe os irmãos que estão assistindo, Senhor, esse culto, ó Deus, para aprender mais a tua palavra, para edificar, Pai, para sermos edificados através do Senhor. Assim que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu convido você a abrir a sua Bíblia agora, no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 15 ao 17. 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 15 ao 17. Vou ler na versão King James, diz assim: E, desde criança, sabes as santas escrituras, que são capazes de fazer-te sábio para a salvação, pela fé que é em Cristo Jesus. Toda a escritura é dada pela inspiração de Deus e é proveitosa para a doutrina, repreender, para corrigir, para instruir em justiça,
para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém? Aqui nessa carta, Paulo está escrevendo a Timóteo, né? E falando para ele que desde criança ele já aprendeu da palavra de Deus, já aprendeu das boas novas do Evangelho, né? E isso que nós devemos fazer, cada dia mais aprender da palavra do Senhor. Esse livro que é tão maravilhoso, que nos edifica toda vez que nós lemos. Nós lemos uma passagem hoje, vamos ler ela daqui a um tempo e mesmo assim ela é tão viva, é tão eficaz, ela se renova a cada manhã na nossa vida. E nós devemos sim ter o nosso devocional diário com o Senhor. Não é só ler a palavra do Senhor quando é dia de culto, é dia de estarmos reunidos para louvar a Deus. Nós devemos ler a palavra do Senhor diariamente, porque ela que nos edifica, nos corrige, nos mostra o caminho que devemos seguir. Todo assunto, qualquer assunto que a gente procurar na Bíblia, ela nos mostra algo sobre isso. Amém? E falando um pouco desse livro tão maravilhoso, né? Queria perguntar para os irmãos da igreja. Vocês sabem quantos livros tem a Bíblia? Quantos livros tem no Novo Testamento e no Antigo? Qual foi o livro que foi primeiro a ser escrito? O livro mais antigo? Quem sabe qual foi? E o mais novo? Se você que está nos acompanhando sabe a resposta, manda aí pra gente no nosso grupo de WhatsApp, através do nosso canal no YouTube. Diz aí se você sabe qual é o antigo e o mais novo e quantos livros tem. Eu vou responder, mas se você faz parte do nosso grupo da igreja, você pode dizer se sabia, se não sabia, se descobriu agora, se está aprendendo agora, tá bom? A nossa Bíblia, ela é composta por 66 livros, sendo 27 do Novo Testamento e 39 do Velho Testamento. Olha que legal, muito bom saber disso, né? E qual é o livro mais antigo? Será que foi Gênesis? Eu andei pesquisando, consultando o nosso pastor também. O livro mais antigo que nós temos é o livro de Jó. Ele foi o primeiro livro a ser escrito. Olha que legal. E o último a ser escrito, qual foi? Esse tá mais fácil a gente saber, né? É o livro de Apocalipse, que foi escrito por João. Ele escreveu alguns livros, né, como os Evangelhos, que foram escritos por João, alguns. E o último, que foi Apocalipse. Esse foi o mais fácil, né? Amém? Como é bom a gente aprender mais a palavra do Senhor, né? E vamos passar para os nossos avisos neste momento. Na terça-feira, às 19h30, nós temos o nosso encontro da MCM. Se você que não faz parte do nosso grupo da igreja e quer participar, você mulher, pode estar entrando em contato conosco, que a irmã Joyce, a irmã Yanade terá o maior prazer de atender vocês. Na quarta-feira, às 19h30, nós teremos nosso culto de oração. Por enquanto está sendo só por transmissão, então pela transmissão no YouTube e no Facebook. Então fiquem acompanhando você também. Sábado, às 19h30, nós temos o nosso encontro do Juvão. Tem sido uma bênção, a nossa juventude tem trabalhado cada vez mais na casa do Senhor. Então você que é jovem, quer participar, pode estar entrando em contato conosco, que a Vanessa, a Regiane vai ter o maior prazer de atender você, tá bom? E domingo, novamente pela manhã, às 9 horas, a nossa EBD, a nossa Escola Bíblica Dominical. Domingo, às 18 horas, nós temos o IBVG Kids. É um culto totalmente preparado para as nossas crianças. Como acabamos de ler, né? A importância de nós incentivarmos as nossas crianças a aprender mais a palavra do Senhor. Timóteo aprendeu da palavra do Senhor quando ele era criança. E ele continuou dando frutos, né? Por muitos e muitos anos. E domingo, à noite, 19h30, nós temos nosso culto de louvor e edificação, também por transmissão. Por enquanto, os nossos cultos não estão sendo presenciais, somente por transmissão no YouTube. Amém? E os aniversariantes da nossa semana que está se iniciando hoje, nós temos o Leonardo, que faz aniversário dia 16. Então, parabéns, Leonardo. Eu vou estar orando agora pela vida do Léo. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, graças te dou, ó Deus, mais uma vez por esse dia. Pai, obrigado pelos irmãos que estão acompanhando o culto, ó Deus. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Peço que o Senhor esteja abençoando, Pai, de forma especial a vida do Leonardo, Senhor. Abençoe os caminhos desse jovem, ó Deus, que tem te buscado, te adorado e aprendeu, Senhor, desde cedo, Pai, que o Senhor é o único digno de honra, louvor e adoração, Pai.
Abençoe a vida do Léo a cada dia, abençoe a vida da irmã Rosângela também, a Pai, sua mãe, sua família, Senhor, e todos mais dessa casa, Pai. Abençoe também, se houver algum aniversariante, Pai, essa semana que eu não falei, mas o Senhor sabe. Esteja com a vida de cada um dos membros da tua casa, da tua igreja, Deus. Assim que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos louvar a Deus neste momento. Fiquem todos com Deus. Bom dia, amada igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, aos amigos, visitantes que irão nos acompanhar neste momento, nós vamos louvar ao Senhor. E olha só o que diz a palavra dele no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 8. Jesus respondeu: as escrituras dizem, adorem o Senhor, o seu Deus, e sirva somente a Ele. Somente o nosso Deus é digno de ser adorado, somente o nosso Deus é digno de ser exaltado. E a nossa vida, o nosso coração, o nosso pensamento, o nosso corpo, o nosso espírito, todo ele deve render graças ao nosso Deus, o Deus que nós servimos, o Deus que nós acreditamos, o Deus de milagres, o Deus de promessas, o Deus que é juiz das nossas vidas. Nós iremos cantar um hino do cantor cristão, hino de número 73, e diz que em Cristo nós achamos um grande amigo. Achei um grande amigo, Jesus o Salvador, que com amor me guarda cada dia. Fiel é seu cuidado, constante o seu amor, e sem limite a sua simpatia. Ainda
guardado, tem protegido, tem cuidado do seu povo, e é a Ele que nós estamos rendendo louvores nesta manhã. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. E só pra te adorar e fazer teu nome o teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível mas real, a Ele ministramos o louvor. Diga ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroado está o Rei Jesus, coroado está o Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti. Senhor, nós consagramos o nosso ser, a nossa vida, o nosso coração, que nós possamos te adorar sempre, Deus, em espírito e em verdade. Que o teu nome seja exaltado e glorificado hoje e sempre, Pai. Perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. Que nós possamos, ó Deus, estar cada vez mais próximos de Ti, diante da Tua presença, em relacionamento, em intimidade, em entrega total e diária ao Senhor Jesus. Obrigado por esta manhã. Obrigado por todos aqueles que estão nos assistindo neste momento. Não é para mim, Senhor. Não é para minha glória, Pai, que eu possa diminuir, para que o Senhor cresça
ó Pai, e que essa mensagem possa tocar os corações, não por mim, Deus, mas pela presença do Senhor, por quem o Senhor é, aquele que nós adoramos e servimos. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Vamos continuar com a nossa EBD neste momento. Bom dia, meus amados, graça e paz. Nesta manhã nós vamos aprender um pouco mais sobre o sofrimento. Na lição de hoje vamos trabalhar sobre o homem de Deus. Ele foi chamado para ser profeta do Senhor Deus, o Deus Todo-Poderoso. Nesta manhã vamos trabalhar sobre o profeta Jeremias. Quando a adversidade é o sofrimento. E nesta manhã que nós possamos aprender sobre como depender do Senhor através das adversidades. A questão sobre o sofrimento. Vamos lá. Vamos orar. Vamos pedir a orientação de Deus, porque nós estamos em culto, estamos na escola bíblica dominical e que Deus possa nos usar sempre, né? E é bom aprender um pouco mais sobre as Santas Escrituras. Vamos orar, meus queridos. Senhor Deus Pai, Senhor Deus amado, exaltado e glorificado seja o teu santo e poderoso nome. Como é bom, como é maravilhoso, Senhor, aprender sobre as Santas Escrituras, logo de manhã, no dia do Senhor. E nesta manhã, ó Pai, eu te peço que o Senhor quebranta os nossos corações. Nós temos esse privilégio, nós temos essa liberdade, ó Pai, de aprender mais sobre o Senhor. Obrigado porque ali naquela cruz do Calvário, hoje nós temos livre acesso. A igreja do século XXI, ela tem essa oportunidade, sempre, de aprender mais sobre Ti. E nesta manhã, ó Deus, eu quero agradecer pela escola bíblica dominical e que nós possamos aprender e assim te servir mais e mais. Obrigado por tudo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amados, antes de entrar na lição, eu gostaria muito de entender mais sobre o chamado do profeta Jeremias. Claro, todos nós conhecemos o profeta Jeremias. Mas como foi o chamado do profeta, deste homem de Deus? Jeremias foi um profeta que avisou a destruição eminente de Judá. Durante os reinados dos últimos 4 reis de Judá, Jeremias foi rejeitado, desprezado e maltratado por transmitir a mensagem de Deus. Mas no fim, as profecias do profeta Jeremias todas se cumpriram. Jeremias era filho de um homem chamado Ilquias, de uma família de sacerdotes. Um dia, Deus falou com Jeremias e disse que o tinha escolhido como profeta. Eu gostaria que os amados abrissem a palavra do Senhor em Jeremias capítulo 1, verso de 1 a 7. Olha como que foi o chamado do Senhor ao homem de Deus, Jeremias. Diz assim a palavra do Senhor. Jeremias capítulo 1, verso de 1 a 7. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim, ao qual veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Ele veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá,
até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Assim veio a palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações que te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Aqui está, meus queridos, quando o profeta Jeremias, ele declara, ele deixa bem claro que o Senhor o chamou para uma grande obra, fazer a vontade de Deus, ser usado por Deus em tempos de adversidades. O Senhor Deus avisou a Jeremias que o povo era totalmente corrupto. Deus disse: olha, Jeremias, esse povo é um povo rebelde, é um povo corrupto. A rebeldia dominou aqueles corações. O Senhor Deus avisou a Jeremias que o povo era rebelde e iria rejeitar a sua mensagem. Mas Deus lhe daria força para enfrentar toda a oposição e perseguição sem desistir. Jeremias, ele teve que aprender a confiar. Jeremias teve que aprender a depender de Deus em tempos de perseguição, de sofrimento, de corrupção, de pecados. Quando Deus chama alguém, Deus ele chama, ele capacita, ele fortalece, porque a vontade do Senhor tem que prevalecer. Foi o que aconteceu também com Jeremias. Jeremias 1, olha os versículos 17 ao 19. Tu, pois, cinge os teus lombos e levanta-te e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não te espantes diante deles, para que eu não te envergonhe diante deles. Porque eis que hoje te ponho por cidade forte, e por coluna de fogo, e por coluna de ferro, e por muros de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes, e contra o povo da terra. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Amados, quando Deus te lançar um desafio, quando Deus falar com você no seu particular, lá no seu privado, entre você e Deus, Ele tem uma promessa que vai estar com você. Ele vai pelejar por você. Ele vai estar com você. Da mesma forma que Jeremias ele foi chamado para uma grande obra, Deus também está nos convocando no século 21. Aqui eu quero dizer que o Senhor está com você. Ele não te abandonou. Diante das adversidades, diante dos sofrimentos, olha o mundo em que estamos vivendo. E é por isso que Deus, quando Ele te chama para que você faça algo para Ele, Ele vai estar com você.
Ele sempre esteve com você. A vida. Como era a vida do profeta Jeremias? Eu gosto muito deste personagem. Tem muito para nos ensinar. Jeremias não teve uma vida fácil. Deus ordenou que ele não se casasse, nem formasse uma família. A vida do profeta Jeremias foi muito solitária, por causa de sua mensagem de castigo e de total destruição sobre o povo de Judá. Foi considerado um traidor que estava tentando sempre desmoralizar o povo. Ele foi preso várias vezes por causa das suas pregações, por pregar a mensagem do Senhor. Ele foi maltratado e até algumas pessoas até tentaram tirar-lhe a própria vida, matá-lo. Mas no meio desse sofrimento todo, meus queridos, amados, Deus protegeu a vida do profeta Jeremias. O profeta de Deus continuou avisando o povo sobre o castigo que estava chegando ao longo dos reinados dos próximos 3 reis. Segundo a história, se nós lemos o livro do profeta Jeremias, o livro de Lamentações, todos se tornaram idólatras. E não temiam o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Em vez de ouvirem o profeta Jeremias, eles o viam como uma ameaça. O povo continuou na idolatria e no pecado, ignorando as pregações do profeta. Jeremias viu o cumprimento da parte de suas profecias. Ele estava em Jerusalém quando Nabucodonosor invadiu, sitiou, maltratou, matou, destruiu e conquistou aquela nação. Ele viu o castigo do povo e sofreu muito com isso, porque ele se importava, ele amava. Quando o Império Babilônico devastou completamente Judá, só ficou destruição, tristeza, perda, solidão. Não havia mais esperança. Ele sempre se importou com o povo de Deus. Mas, mesmo depois de ver o cumprimento das profecias, o povo continuou a ignorar os avisos do profeta de Deus. Mesmo assim, o profeta Jeremias não desistiu e continuou repreendendo o povo por seus pecados. Ele o chamava ao arrependimento, para o perdão dos pecados. Que história, meus queridos! Se nós lemos o livro do profeta Jeremias, o livro de Lamentações, eu quero que os amados abrem no livro de Lamentações, Lamentações no capítulo 1. Olha a real situação depois que o Império Babilônico passou ali. Olha o que o Império Babilônico fez. Destruiu a casa do Senhor, matou famílias, pisou em cima de crianças, destruiu lares, maltratou famílias. É o que acontecia com a guerra. A guerra só traz maldade, morte, desolação. Lamentações capítulo 3, perdão, meus queridos.
Lamentações 3. Olha o que diz. Eu não vou ler todo o capítulo, mas apenas alguns versículos. Vamos lá. Olha o que o profeta declara após a passagem do Império Babilônico. Vamos lá. Eu sou o homem que viu a aflição trazida pela vara da sua ira. O profeta Jeremias, ele olha aquele cenário. Ele me impeliu e me fez andar na escuridão e não há luz. Sim, ele voltou sua mão contra mim, vez após vez, o tempo todo. Fez que a minha pele e a minha carne envelhecessem e quebrou os meus ossos. Ele me sitiou e me cercou de amargura e de pesar. Fez-me habitar na escuridão com os que há muito morreram. Cercou-me de muros e não posso escapar. Atou-me a pesadas correntes. Mesmo quando chamo ou grito por socorro, ele me rejeita. A minha oração, ele impediu o meu caminho com blocos de pedra e me fez tortuosas as minhas sendas. Como urso à espreita, como leão escondido. Arrancou-me do caminho e despedaçou-me, deixando-me abandonado. Preparou seu arco e me fez alvo de suas flechas. Atingiu o meu coração com flechas de a sua aljava. Tornei-me motivo de riso de todo o meu povo nas suas canções. Eles zombam de mim o tempo todo. Fez-me comer ervas amargas e fartou-me de fel. Quebrou os meus dentes com pedras e pisoteou-me no pó. Tirou minha paz, esqueci-me do que significa prosperidade. Por isso digo, meu esplendor já se foi. Bem como tudo o que eu esperava no Senhor. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me de tudo isto e a minha alma desfalece dentro de mim. Versículo 21. Todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Graças ao grande amor do Senhor e que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renova-me cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. Versículo 25. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É isso, meus queridos, meus amados. O profeta, ele lamenta. Acabou. E ele só vê as misericórdias do Senhor diante das adversidades, diante dos sofrimentos. E é por isso que nesta manhã, a nossa lição vai ser tratado como quando a adversidade é o sofrimento. Primeiro, o sofrimento como castigo de Deus.
Vamos pensar sobre a questão do sofrimento? O que você pensa sobre o sofrimento? Lamentações corresponde aos dias finais do reino de Judá e à total destruição de Jerusalém, com todos os males que acompanham o final do cerco da cidade. Judá passou por terrível sofrimento. Por muitos anos, o povo de Judá havia sido instalado a se arrepender dos pecados, a mudar de vida. Foram todos alertados da certeza da destruição que viriam sobre eles, se a nação continuasse nos maus caminhos. É por isso que Deus chamou o profeta para avisá-los, alertá-los, mas eles persistiram, eles continuaram, eles quiseram, eles permaneceram no pecado. O livro de Lamentações fala do cumprimento do juízo prometido de Deus. Praticamente toda a população de Judá foi arrasada pelo Império Babilônico. Somente os mais pobres foram deixados, largados, abandonados pelas ruas de uma cidade totalmente destruída, espalhados por todas as cidades, em todas as regiões. O pior, meus queridos, o templo foi totalmente destruído. O povo ficou sitiado. As jovens eram forçadas pelos soldados inimigos. A comida tornou-se tão escassa que as crianças desfaleciam nas ruas de Judá. E todas essas crianças corriam o risco de se tornarem alimento de suas próprias mães. Toda a cidade foi destruída e queimada pelo Império Babilônico. Pensa que situação, olha que cenário. As crianças se tornaram alimentos. O povo foi levado cativeiro. Um povo que perdeu a esperança. Passou a se lamentar, a clamar, a chorar e a se desesperar. Pois tudo que estava acontecendo era o castigo de Deus, a ira justa de Deus. Eu acredito que não é de se admirar que este livro tenha um tom totalmente melancólico, pelo profeta. Um tom melancólico, de dor, de angústia, de tristeza, de sofrimento, falta de esperança. A razão de todo esse sofrimento estava no pecado dos profetas e das iniquidades dos sacerdotes. Tudo isso aconteceu por causa dos pecados e das maldades dos seus profetas e dos seus sacerdotes. Foram culpados de causar a morte de pessoas inocentes. Está em Lamentações, no capítulo 4, versículo 13. Tudo isso aconteceu por causa dos pecados e das maldades dos seus profetas. Amados, nada paz aos olhos do Senhor, os olhos forenses do Senhor. O olhar de Deus é um olhar totalmente compassivo, com misericórdia, mas também com justiça. Olha a responsabilidade dos líderes, dos sacerdotes, dos pastores.
Nós temos uma grande incumbência de pregar a verdade, de viver a verdade. É por isso que Deus chama homens e mulheres para pregar a mensagem e pagar um alto preço, seja em qual for a adversidade. As atitudes dos líderes religiosos propiciou uma profunda crise na fé e a esperança do povo. Quando o povo de Deus é derrotado, a causa principal nunca é o poder do inimigo, mas a sua própria fraqueza produzida pelo pecado. A culpa, ela é particular, né? Ela é individual. O pecado é o pior culpado. É por isso que Jesus diz que vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, meus queridos. O homem, ele não tem poder, ele não tem autoridade. Somos frágeis. É por isso que Jesus morreu na cruz por os nossos pecados. Temos a tendência de jogar a culpa em alguém mais, nós somos os culpados. As consequências. O pecado tem consequência. É por isso que o apóstolo Paulo diz que o salário do pecado é a morte. O profeta Ezequiel diz que a alma que pecar, essa morrerá. É por isso que o homem ele precisa de Deus na sua vida. É por isso que o profeta declara em Lamentações, são as misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã. Uma das lições mais evidentes deste livro é o caráter justo e soberano de Deus. Da mesma maneira que Deus é santo, da mesma maneira que Deus é misericordioso, da mesma maneira que Deus é amoroso, Ele é justo e fiel em todos os seus propósitos. É a partir do caráter de Deus que o povo é julgado e punido. O homem sabe o que é certo e o que é errado. Ele sabe o que é pecado. E é por isso que Deus morreu na cruz, ali na cruz do Calvário, para nos dar vida e vida eterna. O segundo ponto desta lição diz que Deus não nos permite escolher consequências. Como, pastor? Interessante que nos primeiros 7 versículos do capítulo 3 de Lamentações, podemos ver que o sofrimento por que passava o povo era consequência das suas próprias escolhas. O Senhor Deus estava usando uma nação incrédula, nesse caso a Babilônia, para punir o pecado. Essa nação é chamada de a vara do seu furor, para mostrar o sofrimento do povo. O autor usa expressões como ele me guiou e me fez andar em trevas, e não na luz. Lamentações 3, versículo 2. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele, quebrou os meus ossos. Lamentações 3, versículo 4. Edificou contra mim e me cercou de fel e trabalho. Lamentações 3, 5. Cercou-me de uma sebe e não posso sair, agravou os meus grilhões. Lamentações 3, versículo 7. É isso aqui, meus queridos, são consequências do erro do homem. O profeta Jeremias avisou, mas o povo não abandonou a idolatria. O Senhor Deus requer de seu povo fidelidade e não nos permite escolher as consequências. O povo acreditava na cidade perene. O povo estava acreditando numa cidade perene.
Porque Deus havia feito promessas de segurança, de instabilidade. Então o Senhor falhou? Não. Tudo que Deus promete, Ele cumpre. As suas promessas não falham. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Deus da providência. Tudo está no seu controle. Ele controla tudo. Deus não falhou contra o povo de Judá. Pelo contrário, foi o povo que falhou contra Deus. O povo buscou a infidelidade, a idolatria, abraçou o pecado. Deus não falhou. Se nós olharmos no Antigo Testamento, em que o Senhor Deus faz uma promessa ao seu povo, essa promessa está condicionada à total obediência. Havendo obediência, há bênçãos. Havendo desobediência, há punição. Há consequências negativas. Se nós olharmos para esta lição, nesta manhã, quais foram o preço que o povo de Judá pagou por se afastar dos planos, dos projetos de Deus? É que as orações não eram mais respondidas. Pensa, meus queridos. As orações não chegavam mais aos ouvidos de Deus. O tempo da graça havia se esgotado. Visto que a hora do juízo estava bem próxima. É que aqui, em Lamentações 3:8 diz: ainda é quando clamo e grito, ele exclui a minha oração. É que Deus diz: Jeremias, para. O povo tá cego. O povo não me quer. O povo não me busca mais. Por que você ora para esse povo? Aqui o profeta Jeremias já não devia mais orar em favor do povo de Judá. A punição era eminente. Outro ponto, o abandono. Eles foram largados, abandonados, deixados para trás. Não há sentimento mais desolador que se sentir em total abandono. E ainda mais quando o motivo é a infidelidade. De um lado, o povo de Judá tinha a lembrança dos atos do Senhor em buscar e salvar. Do outro lado, um futuro incerto, tenebroso, desonroso, dor. Tudo por causa da desobediência, meus queridos. Eles foram levados para um país totalmente diferente, sem nenhum tipo de expectativa e de esperança de voltar de volta para Judá. Lamentações 3:11. Desviou os meus caminhos e me fez em pedaços, deixou-me assolado. Como é terrível, como é difícil, como é complicado chegar em algum lugar que você não conhece e chegar como escravo. Chegar sem nenhum tipo de direito a nada. Isso é consequência do pecado. É isso que o pecado faz. Te deixa lá, largado, abandonado, sem nenhum tipo de perspectiva. É isso que o pecado faz. A vergonha. A vergonha é um sentimento que ocorre quando a pessoa observa
que todos os seus valores são negados por um ato errado. Se eu passo minha vida pregando integridade, verdade, e de repente faço algo que contraria a minha pregação, a minha verdade, passo a sentir vergonha. Isso é motivo de escânio, motivo de gozação, motivo de piada. Lamentações 3,14. Fui feito um objeto de escânio para todo o meu povo e a sua canção todo dia. Pensa, aquele monte de escravos chegando no país, sem nenhum tipo de perspectiva. Eles entraram no país totalmente envergonhados, sujeitos à escravidão, e estará sujeito aos deuses de um povo totalmente corrupto e dominado pelo pecado também, um povo idólatra. A falta de paz. A paz é uma experiência que só aquele que vive em comunhão com o Senhor pode explicar. Podemos comparar a falta de paz interior com a situação de tempo de guerra. Lamentações 3,17. E afastaste da paz da minha alma. Esqueci-me do bem. Eu gosto muito de Paulo, quando escreve a carta aos crentes em Roma, no capítulo 5, né? Justificados, pois, temos paz com Deus. Esta paz que nos dá força. Esta paz que nos dá continuidade para lutar contra as adversidades. Jesus, ele foi sincero para conosco. Lá em João 16:33, ele disse que neste mundo iríamos passar por adversidades, seríamos perseguidos. Mas a paz que temos em Deus, esta paz nos conforta, nos consola e nos dá força para lutar contra as adversidades. É por isso que as consequências do pecado foram jogadas na cruz. É esta paz que nos dá força. Seja aqui ou onde estivermos, a paz, por sermos batizados pelo poder do Espírito Santo, nos temos esta paz. E em nossos corações não há falta de esperança, pelo contrário, a nossa esperança é que Cristo volte e leve a sua igreja para a eternidade. Essa é a nossa única esperança. Jesus disse para Pilatos, Jesus disse para o prefeito de Roma, Pilatos, isso aqui não, o meu reino não é aqui. Somos embaixadores. E todo embaixador tem que ter esta paz. Esta paz por sermos justificados. É por isso que a igreja ela é habilitada. Ela tem uma autorização do alto para pregar a verdade e viver a verdade. E espalhar esta esperança que esse povo perdeu por causa do pecado. E último tópico. Mesmo em meio ao sofrimento, é possível ter esperança. Nem todo sofrimento acontece por causa do pecado. Nem todo sofrimento acontece por causa do pecado daquele que está sofrendo. A paixão de Cristo mais que comprova essa verdade. No entanto, muitos sofrimentos acontecem por causa do pecado. É o exemplo do nosso estudo de hoje, né, no livro de Lamentações. O povo estava sofrendo por causa do pecado. Não buscou Deus, não buscou a orientação santa de Deus, foi buscar em outros lugares
Em outros países pagãos, eles pagaram por esse sofrimento. Agora o povo de Deus, a família de Deus, passa por sofrimentos. Uma enfermidade, uma situação financeira. Olha o que estamos passando hoje no século XXI, é um sofrimento. Mas a igreja ela está viva. Ela está forte, ela está orando, ela está invocando o nome do Senhor e Deus está curando, Deus está restaurando. Jesus disse que vamos passar por adversidades, vamos sofrer, a igreja vai ser perseguida. E nós temos o exemplo de Cristo, né? Ele deu o maior exemplo para que nós possamos olhar, focar para Cristo. Ele é o nosso exemplo maior. Ele é Deus. Ele é o nosso Salvador. Nesse caso aqui, meus queridos, o povo estava sofrendo porque o povo abandonou Deus. O povo largou de adorar e buscar a santidade de Deus. Foram infiéis, foram adúlteros. Em meio ao sofrimento, é importante que o cristão faça uma profunda e séria autoanálise diante do Senhor. Senhor, eu tenho desprezado a sua palavra? Senhor, eu tenho vivido uma vida de pecado? Davi fez isso, meus queridos, Salmo 139. Senhor, sonda-me. Senhor, vê se tem algo dentro de mim que não te agrada, que não te justifica. Tira. Eu quero te servir. Eu quero prestar um culto ao Senhor. Eu não quero que nada me estraga. Eu quero estar na tua presença. Esta é uma autoanálise. Nós precisamos fazer essa análise, Senhor. O que está acontecendo comigo? Eu preciso prestar um culto ao Senhor. Eu quero me preocupar com as coisas de Deus. Onde que eu estou errando? Onde que eu estou pecando? Purifica-me. É isso que nós temos que fazer em meio às adversidades, nas dificuldades, meus queridos. O Senhor Deus está sempre pronto a perdoar. Ele é bom e misericordioso e não destruiu por completo o povo de Judá. É preciso tomar uma decisão. O profeta Jeremias declara que é melhor pensar no que traz esperança. Agora, diz ele, nossa esperança é a misericórdia do Senhor. Ele confia em que o Senhor terá ainda misericórdia do seu povo. O sofrimento do povo era consequência do seu pecado, pois se tratava de um castigo, por isso não havia do que se queixar. Havia sim o que ser mudado. Lamentações 3, versos 21 ao 23. Disto me recordarei da minha mente, e por isso esperarei. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Oh, meus queridos, diante do sofrimento, as misericórdias do Senhor, elas sempre se renovam sobre as nossas vidas. O Senhor nosso Deus, Ele age por meio do sofrimento para nos ensinar lições preciosas, meus queridos. E para terminar, eu quero concluir. Acho interessante aqui a questão do autor desta lição. Diz assim, apenas 3 pontos. A certeza do cumprimento das ameaças de Deus
sobre a desobediência deveria levar o povo ao arrependimento, né? Não, mas o povo continuou. O povo persistiu no pecado. Nessa lição, Deus quer nos mostrar que nós devemos quebrantar os nossos corações e se derramar diante dele. João, o apóstolo, disse que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. É isso que eu tenho que fazer. É isso que você tem que fazer, meu querido. Se derramar, se quebrantar diante de Deus. Segundo ponto. O problema é que Judá cometeu adultério espiritual e cometeu adultério quando buscou seus vizinhos pagãos. Em vez de obedecer ao Senhor e clamar a Ele por segurança e esperança, optou buscar segurança em mãos humanas. Amados, nós devemos buscar sempre Deus, pedir orientação de Deus, buscar mais Deus. Por final, que tristeza, que situação. Um povo que poderia ter várias vitórias, colheu os piores resultados de suas falhas, das suas falhas escolhas. Afastou-se do Senhor e perdeu uma total proteção. Um povo sem esperança, se tornaram escravos. É por isso que hoje nós somos servos do Senhor. Mas ainda há tempo de se voltar para o Senhor. Ainda há esperança. Amém? Amados, eu tenho certeza que essa lição falou profundamente no seu coração. Eu agradeço ao Senhor por esta EBD. Eu agradeço ao Senhor por esta manhã na tua presença, porque a Igreja Batista Vila Galvão tem o prazer de estar sempre aprendendo e sempre a depender da presença de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Muito obrigado. Obrigado por atenção e que todos tenham um dia abençoado na presença do Senhor. Amém e amém. Vamos orar. Oração sacerdotal. Senhor Deus Pai, Senhor Deus amado, exaltado e glorificado seja o teu santo e poderoso nome. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém, amém e amém.